Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção porque o que vou te contar pode salvar sua alma e talvez a chance de salvar-se termine na próxima hora. Você já parou para pensar que talvez o maior erro da sua vida não tenha sido uma falha monumental, mas sim o silêncio covarde diante de um sinal que o universo te deu e que você fingiu não escutar? Estamos falando de um momento crucial, uma janela de poder que se abre e se fecha com a mesma rapidez de um pensamento fugaz. E Thoth, o mestre dos ciclos, nos avisa com urgência. Este é o último instante antes que o ciclo da oportunidade se feche e a escuridão do e se tome conta de tudo, transformando o seu futuro em uma lamentação sem fim. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, sentindo aquele vazio inexplicável que a alma carrega quando sabe, no fundo, que está perdendo a chance de ser quem realmente veio para ser. Você está cansada de lutar e parece que nada muda presa na mesma roda kármica de repetição e frustração, como se o destino tivesse escrito uma história de dor para você. Eu te entendo profundamente, pois o peso da ignorância é o único fardo real que carregamos, e ele é sempre autoimposto, o resultado de ignorar as tabuletas que estão gravadas não em pedra, mas no tecido da sua própria consciência. O que falta não é força, mas a chave exata para decifrar a mensagem que está piscando na sua frente. Um código que só pode ser lido sob a luz do propósito e da ação imediata. Existe uma armadilha espiritual, sutil e invisível, que está destruindo famílias inteiras, carreiras promissoras e a sua paz interior. E essa armadilha é o adiamento disfarçado de cansaço ou de falsa humildade. Thoth nos ensinou que a vida não é feita de anos lineares, mas de momentos de poder, pontos de convergência onde a vontade humana e a lei divina se encontram. E o poder desta noite é incomparável, pois carrega a energia exata da finalização e do recomeço. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, porque o sinal que o cosmos está emitindo agora, a frequência vibracional que está disponível neste exato momento, não se repetirá amanhã. Ela será absorvida pelo éter, e você terá que esperar por um novo alinhamento, talvez por uma vida inteira. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada, e depois reclamam que o universo é injusto ou que a espiritualidade é uma farsa, mas esquecem que a intenção, sem o ritual da presença, é apenas um suspiro no vento. Thoth nos revela que o universo não responde ao que você pede passivamente, mas ao que você é capaz de se tornar através da aplicação rigorosa do conhecimento. O que você fará na próxima hora, nos minutos finais antes de entregar sua mente ao sono, define a próxima década da sua vida. E é nesse momento de vulnerabilidade que o seu subconsciente está mais receptivo para aceitar a verdade que você irá ditar. Essa é a lei da ressonância, a espiral que nos puxa para cima ou para baixo, dependendo de onde colocamos nossa última e mais pura energia do dia. O sinal que você busca não está em um evento externo. Ele está no silêncio da sua respiração, esperando que você finalmente o reconheça e o utilize para reprogramar a matriz da sua existência. O que eu vou te revelar agora, menos de 1% da população conhece, pois a maioria busca a verdade em livros empoeirados ou em templos distantes, ignorando que o templo primordial é o próprio ser, e o livro mais sagrado é a sua própria memória. Thoth, o 3 vezes grande, nos ensinou que cada homem é um microcosmo, um mapa perfeito da criação, e a chave para o poder está em lembrar, não em aprender coisas novas. A dor que você sente hoje, essa ansiedade que corrói sua paz, é apenas o atrito entre o que você é e o que você sabe que deveria ser. Uma memória dormente de Atlântida que precisa ser despertada com um ato de vontade, um comando preciso dado ao seu eu profundo, antes que a noite termine e a oportunidade se dissipe no amanhecer. Muitos falam sobre a lei do retorno,
Mas poucos entendem que a verdadeira lei não é sobre o que volta, mas sobre o que você emite no momento de transição entre o mundo material e o plano astral. O sono, para Thoth, não é um mero descanso físico, é uma jornada para a oitava esfera, onde a sua alma negocia com o karma acumulado e projeta a realidade do dia seguinte. Se você entra nesse estado de inconsciência carregado de medo, ressentimento e preocupações não resolvidas, é exatamente essa a arquitetura que o universo será forçado a construir para você nas próximas 24 horas, porque o plano noturno é o canteiro de obras da sua manifestação diurna. É por isso que o ritual antes de dormir é o segredo dos antigos mestres, a última chance de purificar a intenção e alinhar o ser com a frequência da abundância e da paz, antes que o silêncio da noite amplifique suas sombras. Pense comigo por um instante. Quantas vezes você dedicou a última hora do seu dia a alimentar a preocupação, a assistir a noticiários que roubam sua energia ou a ruminar sobre as falhas cometidas? Para Thoth, a energia segue o pensamento, e o último pensamento antes do sono é o ponto focal que se manifesta com maior velocidade e precisão. Você tem usado esse portal sagrado para fortalecer suas cadeias ou para libertar sua alma? A maioria das pessoas está, sem saber, assinando um contrato de miséria todas as noites, carimbando sua intenção na matéria astral de que o amanhã será apenas uma repetição dolorosa do hoje. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, meu filho, isso pode ser o aviso mais claro de que você está negligenciando a lei fundamental da projeção noturna. A verdade é que o universo é perfeitamente justo, mas ele opera com uma indiferença matemática que assusta o coração humano. Ele não discrimina entre o desejo de riqueza e o medo da pobreza. Ele simplesmente amplifica a frequência mais forte que você projeta. Se você busca a transformação, você deve se tornar a transformação. E isso começa com o domínio dos seus pensamentos finais. Thoth revelou nos pergaminhos que o homem é um ser de luz, mas que escolheu viver na penumbra da ilusão, esquecido de sua herança divina. O sinal que não se repete amanhã é a conjunção de forças que permite que essa lembrança, essa centelha divina, seja reacendida com um esforço mínimo, mas essa porta se fecha ao primeiro raio de sol, exigindo de você um esforço 10 vezes maior na próxima tentativa. O que é, então, este ato final, este portal que Thoth nos convida a cruzar antes de fechar os olhos? Não é uma oração complexa, nem um ritual de horas, mas sim a aplicação de um dos 7 princípios herméticos, o princípio da mentalismo. Tudo é mente. O universo é mental. Isso significa que a realidade que você experimenta é uma projeção fiel do seu estado interno dominante. Se o seu estado dominante ao deitar é o caos reinará. Você precisa inverter essa lei imediatamente, usando a escuridão da noite como uma tela vazia, onde você irá pintar o quadro do seu futuro desejado, com cores vibrantes de gratidão e certeza. Não se trata de pedir, mas de afirmar que já é, pois a mente subconsciente não distingue a realidade da imaginação vividamente sustentada. Imagine por um momento que o seu corpo é um templo, e a sua mente subconsciente é o sumo sacerdote que governa todos os rituais internos de cura, manifestação e proteção. Ao longo do dia, esse sacerdote foi bombardeado por ruídos, dúvidas e as vozes do ego e do mundo externo. Quando você se deita, ele finalmente se acalma, e é nesse silêncio que ele pergunta: qual é o comando final para o turno da noite? Se você não der um comando claro, ele executará o último ruído que ouviu, o último medo que sentiu. Thoth ensinou que o mestre não permite que o sacerdote trabalhe no escuro. O mestre ilumina a câmara com a luz da intenção pura. É um ato de soberania espiritual.
uma declaração de independência da roda do sofrimento. Muitos tentam, mas falham miseravelmente porque confundem o desejo com a intenção. Desejo é fraco, flutuante, cheio de dúvida. Intenção, conforme Toth a definiu, é uma flecha disparada com precisão, carregada de energia emocional e certeza inabalável. O que você precisa fazer antes de dormir é transformar seu desejo difuso em uma intenção cristalina. Não é "eu gostaria de ter paz", é "eu sou a paz que governa o meu lar", e toda a desarmonia se dissolve na minha presença. O verbo no presente é a linguagem do universo, e a emoção de já ter aquilo que se busca é o combustível que dispara a manifestação durante o seu período de sono, onde o tempo linear cessa e a criação se torna fluida e instantânea. Toth nos alertou sobre o perigo da dispersão mental. A mente, quando dispersa, é uma névoa que não consegue manifestar nada sólido. É por isso que a disciplina da concentração nos momentos finais é tão vital. Você deve selecionar um único propósito, um único ponto de foco para o seu descanso noturno. Este propósito não pode ser negativo. Deve ser uma afirmação positiva e poderosa que encapsule a transformação que você busca. Se é a prosperidade, você deve sentir a textura do dinheiro nas suas mãos, ouvir o som das portas se abrindo e agradecer a Deus por já ter a abundância fluindo. Esse sentimento, essa vibração final, é o que o universo irá carregar durante a noite e entregar materializado ao seu despertar. E aqui está o segredo que pouquíssimos mestres compartilham. A gratidão é a frequência mais alta que você pode emitir, e ela deve ser o seu manto noturno. Não apenas gratidão pelas coisas boas, mas, seguindo a sabedoria de Toth, gratidão pelas lições que vieram disfarçadas de dor, pelos obstáculos que fortaleceram sua alma e pelos erros que pavimentaram o caminho do seu conhecimento. Quando você agradece a totalidade da sua experiência, você desarma o karma do arrependimento e da culpa e libera uma energia gigantesca que estava presa no passado. Essa energia liberada é o motor que impulsiona a manifestação dos seus sonhos mais ousados. Antes de fechar os olhos, você precisa sentir a gratidão queimando no seu peito, um fogo purificador que consome a negatividade do dia. Voltando ao sinal que não se repete, Toth Jehuti ensinou que o tempo é cíclico e existem portais astrológicos e energéticos que se alinham com a sua vibração pessoal apenas em momentos específicos. Hoje é um desses alinhamentos. O que você fará neste pequeno ritual de 30 segundos, à porta do seu subconsciente, estará sendo amplificado pela energia cósmica que está inundando a Terra neste exato instante. É como se o universo estivesse oferecendo um megafone para a sua intenção. Ignorar essa oportunidade é adiar sua própria libertação. É optar por mais um ciclo de dor e repetição. Você não está apenas deitando para dormir. Você está entrando em uma câmara de criação onde os arquitetos do destino aguardam seu comando. O verdadeiro mestre, o iniciado nos ensinamentos de Toth, sabe que a mente é o único criador e o único destruidor. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, é porque sua mente está presa a uma velha imagem de si mesma, uma memória de fragilidade que precisa ser quebrada. O ato antes de dormir é o martelo que quebra essa imagem. Você deve visualizar-se não como a vítima das circunstâncias, mas como o artífice poderoso que rege o seu próprio destino. Esse é o princípio da polaridade em ação. Você inverte o polo da sua dor para o polo do seu poder, usando a última energia consciente do dia para selar essa nova identidade. O que Toth nos pede é uma soberania total sobre o momento presente. O passado é um fantasma e o futuro é uma miragem. Mas o agora, o momento antes de você se render ao sono, é a única realidade onde a criação ocorre.
Se você está se sentindo sozinho, abandonado, como se ninguém te entendesse, saiba que essa sensação é apenas a distância entre você e o seu eu superior, o seu mestre interno. O ritual da noite é o caminho mais rápido para fechar essa distância, para sentir-se completo e conectado à fonte de toda a sabedoria. Você não está rezando para um Deus distante. Você está se comunicando com o Deus que reside em você, conforme os ensinamentos mais profundos de Kemet. Muitos se perguntam, por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida? Thoth responderia que a dor é apenas o sinal de que a sua alma está buscando uma expansão que o seu ego se recusa a permitir. A dor é um mensageiro, não um carrasco. E a forma mais eficaz de silenciar esse mensageiro é aceitar a mensagem e agir sobre ela. O que você precisa fazer antes de dormir não é apenas um exercício de visualização, mas um ato de rendição e aceitação da sua responsabilidade criativa. Você precisa se perdoar por todos os erros do dia e perdoar a todos que te feriram. O perdão não é um presente para o outro, é a libertação da sua própria energia vital, que estava aprisionada nas correntes do ressentimento. A lei do perdão, ensinada por Thoth, é a mais poderosa lei de limpeza kármica. O ressentimento, quando levado para o sono, cria nós no plano astral que se manifestam como doenças, bloqueios financeiros e desarmonia nos relacionamentos. Você precisa desfazer esses nós. Antes de deitar, imagine cada pessoa que te causou dor envolvida em uma luz dourada e sussurre para si mesma: eu te liberto e estou livre. Ao fazer isso, você está garantindo que o seu sono seja um período de regeneração e não de acumulação de toxicidade emocional. É a última faxina da alma antes de entrar no templo do repouso sagrado. O que é mais assustador, segundo Thoth, é a inércia, a permanência no estado de não escolha. A pessoa que não age, que adia o ritual da intenção, está escolhendo, na verdade, permanecer estagnada. E a estagnação é o primeiro sintoma da morte espiritual. Você precisa ouvir isso hoje, não amanhã, não depois, mas hoje, porque a energia de hoje está alinhada para uma quebra de padrão que talvez não se repita por um ciclo inteiro da Lua. Deus colocou esse vídeo no seu caminho agora porque você precisa dessa mensagem para que você não desperdice mais uma noite de poder criativo. Vamos agora mergulhar nos detalhes práticos do que Thoth chamou de o selamento da meia-noite, o ato preciso que você deve executar antes que a sua consciência se dissolva no sono. Este não é um segredo guardado em pirâmides, mas sim uma técnica de engenharia mental acessível a todos que ousam assumir a total responsabilidade por sua vida. São 3 passos simples, mas que exigem uma intensidade emocional máxima, uma convicção que não permite a entrada de nenhuma dúvida ou ceticismo. O primeiro passo é o esvaziamento sagrado. Você deve sentar-se ou deitar-se confortavelmente e, por 1 minuto inteiro, apenas respirar profundamente, focando na expulsão de toda a energia residual do dia. Visualize o ar que sai, carregando todas as frustrações, o medo da conta que não foi paga, a raiva da palavra que foi dita. Thoth ensinou que o vazio é o pré-requisito da plenitude. Você não pode encher um copo que já está cheio de lixo. Esse esvaziamento precisa ser físico e mental. Um silêncio total da mente, onde o único som é a sua respiração lenta e rítmica, preparando o sacerdote interno para receber o novo comando. O segundo passo é a projeção tridimensional. Após o esvaziamento, você deve, por no mínimo 60 segundos e no máximo 180 segundos, visualizar o seu desejo central de forma já realizada, usando todos os seus sentidos. Se você busca a cura, você não se vê sarando, você se vê já sarado, sentindo a força, a vitalidade, o sabor da saúde perfeita. Se é a prosperidade, você não vê o dinheiro chegando,
Você vê a sua vida já transformada pela abundância, sentindo a segurança, o conforto, a paz que a estabilidade financeira traz. O segredo, segundo Toth, está no detalhe sensorial. Você deve cheirar, tocar, ouvir e sentir a emoção da realização como se ela estivesse acontecendo agora. E o terceiro e mais crucial passo, que é o selamento inviolável, é o ato final de gratidão antecipada. Assim que a imagem tridimensional estiver cristalizada em sua mente, você deve agradecer ao universo ou à fonte por essa realização. Não como um pedido, mas como uma constatação de fato. Diga mentalmente ou sussurre: eu agradeço pela minha vida de paz e abundância que já é real. Que a minha mente subconsciente trabalhe esta noite para manifestar esta verdade. A gratidão, neste ponto, funciona como um carimbo de aprovação, um selo que impede que o ego ou a dúvida interfiram na projeção durante o sono. Você entrega a semente à terra escura da noite, confiante de que ela germinará no dia. Se você está pensando em desistir de tudo, esse vídeo chegou na hora certa, porque Toth nos ensina que a desistência é a única falha real. O que está te impedindo não é a falta de oportunidades, mas sim a falta de alinhamento vibracional nos momentos de poder. E o momento antes de dormir é o maior deles. Você precisa parar de viver de migalhas, esperando que o universo te jogue algum osso. Você é o Criador, o herdeiro de Atlântida, e a sua responsabilidade é manifestar a glória que está codificada no seu DNA espiritual. A cada noite que você falha em executar o selamento da meia-noite com intensidade e propósito, você está permitindo que as forças do caos e da inércia governem seu amanhã. O sinal que não se repete amanhã é a oportunidade que está batendo na porta da sua consciência. Não a ignore. A diferença entre o mestre e o escravo é apenas o domínio sobre o próprio sono. O escravo sonha com a fuga. O mestre programa a realidade. Agora, vamos aprofundar um pouco mais na metafísica da noite, segundo a visão de Toth, para que você entenda a gravidade desse ato. O mundo que percebemos durante o dia é regido pelo tempo linear, Cronos, o tempo das tarefas, das contas e das obrigações. Mas quando dormimos, entramos no tempo sagrado, Kairos, um tempo qualitativo, onde as leis da física se afrouxam e a criação é acelerada. Seu corpo físico repousa, mas sua mente astral, o K ou o duplo, está ativo e viajando, interagindo com o campo acástico. Se a sua última intenção foi de paz e prosperidade, seu K buscará no Akasha as informações e as energias necessárias para concretizar essa realidade. Ele atrai as sincronicidades, prepara os encontros e sintoniza você com a frequência da sua manifestação. Mas se a sua última intenção foi de medo e escassez, seu K, por lealdade à sua ordem, buscará exatamente os padrões de escassez e os eventos que irão justificar o seu medo, criando um ciclo vicioso de profecia autorrealizável. O que Toth nos revela é que você tem a capacidade de direcionar o seu duplo astral para que ele trabalhe em seu favor, tornando o sono a fase mais produtiva do seu dia. A urgência do Última Chance hoje reside no fato de que as janelas energéticas são como marés cósmicas. Elas sobem e descem. Quando a maré do poder está alta, a manifestação é fácil. Quando ela recua, a resistência se torna imensa. Hoje, a vibração está permitida para que você corte laços kármicos antigos e inicie um novo ciclo de 21 dias de forma limpa e poderosa. Essa maré não espera. Ela passa. E se você não se lançar nela, você ficará à margem, assistindo os outros navegarem em direção aos seus propósitos. Existe um paradoxo na sabedoria de Toth. Ele nos ensina que tudo é perfeito, mas também nos impele à ação. A perfeição reside no potencial, mas a manifestação exige o trabalho da mente. O homem que se contenta com a mediocridade está traindo sua própria divindade.
Você não foi criado para ser pequeno, para viver no limite, para sentir-se constantemente sufocado pelas dívidas e pelo medo. Você foi criado para ser um co-criador, um reflexo da fonte, e a sua insatisfação é o grito do seu eu superior exigindo que você retome as ferramentas da criação. E uma dessas ferramentas essenciais é o controle da palavra. Thoth, sendo o deus da escrita e da palavra, enfatizou que o som tem poder criativo absoluto. O que você sussurra para si mesmo antes de dormir é o decreto que se torna lei. É por isso que as afirmações devem ser curtas, poderosas e cheias de convicção, como se estivessem sendo gravadas em ouro na sua mente subconsciente. Se a sua vida está desmoronando, use a palavra para reconstruir. Diga: o caos está sob meu controle. Eu sou a ordem divina manifestada. Use o verbo ser no presente, pois ele é a ponte entre a intenção e a matéria. Muitas pessoas pecam pela falta de consistência. Elas fazem o ritual por 1 ou 2 noites e depois desistem, voltando ao velho padrão de preocupação e pessimismo. Thoth diria que a água não corta a pedra pela força, mas pela persistência. A repetição do selamento da meia-noite é o que grava o novo padrão na sua mente, tornando-o um hábito, uma segunda natureza. Você precisa se comprometer com essa prática como se a sua vida dependesse disso, porque, na verdade, sua vida, seu destino e sua paz dependem integralmente dessa disciplina noturna. Se você está carregando a dor de uma traição, uma perda ou uma dor que ninguém vê, saiba que essa dor é o mineral bruto que pode ser transformado em ouro no laboratório da sua mente noturna. Não fuja da dor. Use-a como um catalisador. Transforme a memória da traição na certeza da sua autossuficiência. Transforme o medo da perda na gratidão pelo que você tem. Essa transmutação emocional é a verdadeira alquimia, o segredo mais bem guardado dos mestres egípcios, e ela começa na quietude da sua última hora antes de dormir. É crucial entender que o mundo externo é apenas um espelho. Se você vê hostilidade, é porque há hostilidade em você. Se você vê escassez, é porque há um buraco de escassez na sua consciência. O ritual antes de dormir é a única chance garantida de limpar esse espelho internamente, sem ter que lutar contra as ilusões do dia. Thoth nos ensina a olhar para dentro, para o caos que se manifesta como ordem. A ordem externa só pode surgir quando a ordem interna for estabelecida. E a noite é o momento de estabelecer essa ordem soberana. O medo é o maior inimigo da manifestação, pois ele é a crença na ausência de Deus, a negação do seu próprio poder criativo. Quando você se deita com medo, você está convidando a escuridão para ditar os termos do seu futuro. Você precisa quebrar esse ciclo de medo com um ato de fé consciente. A fé, para Thoth, não é uma crença cega, mas a certeza baseada no conhecimento das leis universais. Você sabe que a lei da atração funciona e você a usa intencionalmente a seu favor. Esse conhecimento é o escudo contra o medo. Muitos buscam a prosperidade sem entender que ela é uma consequência e não um fim. A prosperidade, na visão de Thoth, é o resultado de uma consciência alinhada com o fluxo do universo. Ela é a recompensa por dominar a si mesmo. O dinheiro não te trará paz, mas a paz interior trará o dinheiro. E a paz interior só pode ser conquistada quando você silencia o ruído do ego e entrega o comando da sua vida ao seu eu superior. Exatamente naquele instante de transição entre a vigília e o sono. Se você está sentindo que a sua vida está paralisada, que você está em um limbo onde nada avança, é porque há um bloqueio energético que precisa ser desfeito. Esse bloqueio é frequentemente o ressentimento não liberado ou a falta de perdão. O ritual noturno deve incluir um momento de liberação absoluta, onde você corta os fios invisíveis que te prendem ao passado.
Imagine uma espada de luz cortando todas as amarras de culpa e ressentimento e sinta-se leve, livre, pronto para voar na manhã seguinte. Você já se perguntou por que as pessoas mais bem-sucedidas parecem ter uma sorte inexplicável? Toth explica que não é sorte, é alinhamento. Elas aprenderam conscientemente ou inconscientemente a projetar sua intenção no plano astral antes de dormir. Elas usam a noite para construir as pontes que atravessarão durante o dia. Enquanto a maioria dorme no caos, os mestres dormem na certeza da manifestação. E essa é a grande diferença entre o sucesso e a estagnação. Você tem o poder de se juntar a essa minoria, mas a janela de poder desta noite está se fechando. O que vou te contar agora mudou completamente minha forma de ver a fé e a manifestação. Não basta apenas crer, é preciso saber e aplicar o saber. O conhecimento de Toth é prático, é uma tecnologia para a alma. Ele nos ensina que o universo é um gigantesco espelho de vibrações, e o seu subconsciente é o projetor mais poderoso que existe. Você tem a responsabilidade de garantir que a imagem projetada seja a mais pura e elevada possível. A doença, muitas vezes, é a manifestação física de um pensamento destrutivo, que foi alimentado no subconsciente durante longos períodos, especialmente durante o sono. A cura, portanto, não é um milagre, mas a reversão desse processo mental. Se você está lutando contra uma enfermidade, o seu selamento da meia-noite deve ser focado na imagem vívida da saúde perfeita, da energia transbordante, sentindo o alívio e a gratidão pela cura já realizada. Não dê poder à doença, dê poder à sua saúde. Muitas pessoas negligenciam o poder do silêncio. No mundo de hoje, somos viciados em ruído, em informações, em distrações constantes. Toth nos ensina que o conhecimento verdadeiro reside no silêncio, onde a voz do eu superior pode ser ouvida. O momento antes de dormir é o momento de cultivar esse silêncio. Desligue todos os aparelhos, deixe de lado as preocupações do mundo e mergulhe em um estado de quietude profunda. É nesse silêncio que a sua intenção se torna mais potente, mais capaz de penetrar no plano astral e iniciar o processo de manifestação. A sabedoria que Toth legou não é um mero acúmulo de fatos ou uma lista fria de regras morais, meu filho, mas sim a compreensão viva e pulsante de que no cerne de tudo o que existe, tudo é mente. Se a sua mente é o seu universo, a própria substância da qual a sua realidade é forjada, por que você a alimenta diariamente com migalhas de medo, fragmentos de dúvida corrosiva e ecos de ressentimento? Por que você permite que o caos interno dite a arquitetura da sua vida externa? Saiba que a fraqueza não reside na dificuldade que você enfrenta, mas na frequência de pensamento que você escolhe sustentar. É a vibração do seu ser interior que desenha o mapa da sua próxima catástrofe ou do seu próximo triunfo. Este não é um conceito teórico, é a lei fundamental da correspondência manifestando-se em sua carne, em seu lar, em suas finanças. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Se o seu templo interno está em ruínas, cheio de poeira de promessas quebradas e sombras de insegurança, como espera que o seu mundo externo seja um palácio de estabilidade e abundância? A miséria material é sempre, e repito, sempre, o reflexo espelhado de uma miséria mental profunda. O universo não te pune, ele simplesmente te obedece. Ele responde à frequência que você emite. Se você está vibrando na escassez, a escassez se tornará a sua vizinha mais próxima. Se você está vibrando na culpa, os eventos externos se alinharão para confirmar que você é de fato culpado e merecedor de dor. Preste atenção. A maior armadilha não é o inimigo que você pode ver, mas o pensamento tóxico que você alimenta sem questionar.
O mestre de Kemnu nos ensinou sobre a lei da vibração. Nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Seus sentimentos são frequências eletromagnéticas que saem de você como ondas em um lago silencioso, e cada onda retorna carregada com a matéria que encontrou. O medo e a ansiedade são vibrações lentas, densas, que atraem e materializam eventos lentos e densos. A verdadeira alquimia, a transmutação que Thoth revelou, é a capacidade de mudar a sua polaridade mental, de elevar a sua frequência deliberadamente, mesmo quando o mundo parece desabar ao seu redor. Isso exige disciplina mental, a mesma disciplina que o sacerdote egípcio usava para decifrar os hieróglifos sagrados. É preciso aprender a discernir o pensamento parasita que tenta se instalar e, com a autoridade de um faraó sobre seu reino, ordenar a sua retirada. Você me pergunta: como posso mudar a minha sorte se o mundo está contra mim? Eu te respondo com a verdade dos mistérios. O mundo nunca esteve contra você. O mundo é a tela na qual o seu eu subconsciente projeta a própria imagem. O seu subconsciente, meu querido, é o Egito profundo, o Nilo que inunda e fertiliza, mas também o deserto que consome. Se você plantou sementes de limitação, não espere colher a vastidão do céu. A mudança começa quando você entende que você é o único jardineiro do seu destino e o único guardião das comportas do Nilo interno. Muitos buscam milagres externos, um sinal divino nos céus, um anjo descendo para resolver seus problemas mais urgentes. Mas Thoth, o 3 vezes grande, sabia que o único milagre digno de nota é a transmutação interna. O verdadeiro milagre é quando você, de repente, percebe que o peso que carregava nas costas era apenas a sombra de um pensamento antigo e que você tem a chave para abrir a cela em que se aprisionou. É o momento em que a polaridade muda, o momento em que a escuridão da dúvida se transmuta na luz da certeza. Este é o trabalho, a grande obra que Hermés ensinou, e ela está disponível para você agora, neste exato momento, se você decidir parar de lutar contra os resultados e começar a trabalhar nas causas. Se você sente que esta verdade está ressoando profundamente em sua alma, se há um reconhecimento silencioso de que a chave da sua prisão está em suas próprias mãos, se você aceita o fardo glorioso da sua autorresponsabilidade, então peço que, em um ato de confirmação, você curta este vídeo. Não é apenas um clique, é um voto de comprometimento com a sua própria divindade interior, uma assinatura no contrato da sua transformação. Nós vivemos sob o cetro da lei do ritmo. A vida é um pêndulo que oscila incessantemente do calor para o frio, da alegria para a tristeza, da riqueza para a pobreza. A maioria das pessoas é arrastada por essa maré, vivendo em êxtase quando o pêndulo está em um extremo e mergulhando em desespero quando ele retorna ao outro. Elas são vítimas do seu próprio ritmo interno descontrolado. Mas o iniciado, aquele que bebeu da fonte dos ensinamentos de Thoth, aprende a dominar o ponto neutro, a manter a mente fixa no centro da sua consciência, enquanto o pêndulo oscila externamente. Isso não significa que você não sentirá a dor ou a perda, meu filho, mas sim que essas experiências não terão mais o poder de derrubar a sua fundação. Pense na dor que você carrega agora. Essa dor é real, eu não a nego, mas ela também é um convite. É o universo, ou melhor, o seu eu superior, te cutucando para que você pare de se identificar com o extremo negativo do pêndulo. Se você está vivendo uma fase de intensa dor emocional, a lei do ritmo garante que a fase oposta, a da alegria e do alívio, está a caminho. O segredo da maestria não é parar o movimento, isso é impossível, mas sim neutralizar os efeitos do ritmo na sua consciência, transcendendo o medo e o desejo que nos amarram. É a arte de não se deixar levar pelo extremo, de manter a calma no olho da tempestade.
A fragilidade que você sente diante dos desafios é apenas a ilusão de que você é pequeno e que os problemas são gigantes. Lembre-se, Todd nos disse que o universo é mental. O que é grande em sua mente se manifesta como grande em sua vida. O que é pequeno em sua mente se manifesta como pequeno. Se você enxerga a si mesmo como a vítima das circunstâncias, as circunstâncias assumirão o papel de carrascos impiedosos. Se você se enxerga como o criador da sua experiência, as circunstâncias se tornarão argila maleável em suas mãos. É uma escolha que precisa ser refeita a cada amanhecer, a cada respiração, a cada tentação de cair no velho padrão de vitimização. Permita-me te alertar sobre um erro comum, um tropeço fatal no caminho do conhecimento hermético. Muitos leem sobre a lei da atração e pensam que basta pensar positivo por 5 minutos pela manhã. Isso é superficialidade perigosa. O poder não está no pensamento superficial, mas na convicção subconsciente, na fé inabalável que opera nas profundezas. Seu subconsciente, o lugar onde Todd guardava os segredos dos céus, não entende palavras, ele entende imagens e emoções. Se você diz "eu sou próspero" com a boca, mas sente a angústia da dívida no estômago, o universo, sempre obediente, responderá à sua emoção dominante, não à sua afirmação vazia. A transmutação deve ser sentida, deve ser vivida, deve ser respirada. É um estado de ser, não um ato isolado de vontade. Onde está o seu foco? Onde está a sua energia sexual criativa? A mesma energia que Todd representava com a Ibis. Ela está sendo gasta em fofocas, em preocupações inúteis, em dramas alheios, ou está sendo concentrada como um raio laser no ponto exato da manifestação que você deseja ver em sua vida? A energia criativa é limitada e preciosa. Quando você a desperdiça na mediocridade do dia a dia, você está drenando o poder da sua própria capacidade de criar milagres. A maestria consiste em canalizar essa força vital para a sua grande obra, seja ela a saúde, o amor ou a sabedoria. Muitas vezes, a razão pela qual seus desejos não se manifestam não é a falta de fé, mas sim a lei de causa e efeito em ação. Você colhe exatamente o que semeou. Se você semeou negligência no passado, o tempo da colheita será doloroso, mesmo que você esteja plantando flores hoje. Não se revolte contra o efeito. Entenda que ele é apenas a sombra da causa que você iniciou. Todd nos ensina a não tentar escapar do karma, mas a transcendê-lo. Como? Plantando causas mais nobres agora, a cada ato de serviço desinteressado, a cada palavra de conforto sincera, a cada pensamento de elevação, você está plantando sementes que anularão os frutos amargos do passado. O presente é o único ponto de poder real que você possui para reescrever o seu passado e redesenhar o seu futuro. Se você está cansado de viver à deriva, sendo jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias, se você anseia por essa ancoragem interna que os sábios do Egito Antigo possuíam, então compartilhe este vídeo. Ao compartilhar, você não está apenas transmitindo informação. Você está se tornando um canal, um emissário da luz de Todd, ajudando a elevar a frequência do coletivo. O princípio do gênero é mais um segredo profundo que está em operação em sua vida, e muitos o ignoram completamente. Tudo tem seu princípio masculino e feminino, seu lado ativo e passivo, sua energia de vontade e sua energia de recepção. O masculino, Yang, é o desejo ardente, a ação, o impulso para manifestar. O feminino, Yin, é a paciência, a intuição, a capacidade de gestar e receber. O desequilíbrio entre essas duas forças é a raiz de muitos sofrimentos. Uma pessoa excessivamente Yang age sem pensar, queima pontes e colapsa por esgotamento. Uma pessoa excessivamente Yin sonha, deseja, mas nunca age,
tornando-se prisioneira da inação. A magia, a verdadeira magia que Thoth ensinou, é o casamento perfeito entre a vontade, masculina, e a imaginação, feminina. Você deve ter a clareza do que deseja, masculino, mas também a paciência e a abertura para receber, feminino, no tempo certo, sem forçar o rio. Pergunte a si mesmo: minha vida está desequilibrada? Estou apenas sonhando ou estou apenas agindo sem intenção? A harmonia entre essas duas forças é o que permite a manifestação fluida e sem esforço. É a diferença entre empurrar uma porta que está trancada e encontrar a chave silenciosa que a abre de imediato. A verdadeira riqueza não é medida pela quantidade de ouro que você acumula, mas pela sua capacidade de transmutar a dor em sabedoria, o medo em coragem. Pense nas suas maiores falhas, nos seus maiores tropeços. Se você os enxergar apenas como perdas, você será duplamente roubado. Mas se você os enxergar como lições, como os hieróglifos que a vida escreveu para você decifrar, então essas falhas se transformam no tesouro mais valioso. Este é o ouro alquímico que não pode ser roubado, o conhecimento que se torna parte da sua própria essência. Thoth, em sua forma mais antiga, era o contador, o escriba dos deuses, aquele que registrava a verdade. E a verdade que ele registrou sobre você é que você não é mortal. Você é a expressão temporária de uma inteligência eterna. O medo da morte, o medo da perda, é a maior ilusão que a mente pode criar para manter você pequeno e controlável. Se você soubesse, se você sentisse em cada fibra do seu ser que a sua consciência é imortal e que a sua vida atual é apenas um parágrafo em um livro infinito, você agiria de forma diferente. Você arriscaria mais. Você amaria mais profundamente. Você se perdoaria mais rapidamente. O despertar não é um evento único. É uma sucessão de pequenos rompimentos com a ilusão. É o momento em que você para de culpar o governo, o vizinho, o seu passado e assume a coroa da sua soberania. A soberania não é poder sobre os outros. É o domínio absoluto sobre as suas próprias reações, sobre o seu próprio estado emocional. Não há liberdade maior do que ser imune à opinião alheia e à tirania das circunstâncias externas. Você é o seu próprio faraó, e o seu reino é a vastidão da sua mente. Muitas almas vêm a mim buscando a fórmula secreta para o sucesso ou a oração mágica que resolverá tudo em 3 dias. Eu as olho com compaixão e repito as palavras antigas. A fórmula secreta é o seu trabalho interno incansável. A oração mágica é a sua intenção cristalina, sustentada por uma emoção de gratidão antecipada. O erro é querer colher sem plantar, querer receber sem antes se tornar a pessoa que merece receber. O universo tem um mecanismo de ajuste perfeito. Ele não te dá o que você pede, ele te dá o que você é. Se você deseja um relacionamento de amor profundo, você deve primeiro se tornar a fonte inesgotável desse amor para si mesmo. Se você deseja riqueza, você deve primeiro cultivar o estado de ser abundante, a generosidade, a certeza de que o universo é um lugar de infinitas possibilidades, independentemente de quanto dinheiro você tenha em sua conta hoje. A mudança de estado precede a mudança de circunstância, sempre. Essa é a lei da causa e efeito vista sob a luz dos mistérios, e aqui reside um aviso espiritual de Thoth, gravado em tábuas que o tempo não pode apagar. Cuidado com a estagnação. O universo é movimento contínuo. Se você parar de crescer, se você parar de aprender, se você se contentar com a mediocridade do conforto ilusório, a vida começará a estagnar ao seu redor. A estagnação é o equivalente espiritual da morte lenta. Não tema a mudança, tema a paralisia. A dor do crescimento é sempre menor do que a dor do arrependimento.
Toda a sua vida, desde o seu nascimento até este momento, tem sido uma jornada de iniciação. Cada desafio foi um teste, cada perda foi uma lição, cada vitória foi um vislumbre da sua verdadeira força. Mas você só completa a iniciação quando você se curva diante da lei, não com resignação de escravo, mas com a reverência de um mestre. Curvar-se à lei é entender que você é parte dela, que você é o instrumento da criação e não uma vítima passiva. Se este ensinamento acendeu uma luz em uma câmara escura do seu ser, se você sentiu o arrepio da verdade percorrendo sua espinha, comente abaixo com a palavra transmutação. Deixe que essa palavra seja a sua declaração de intenção, o símbolo do seu compromisso em mudar a frequência da sua vida, começando agora. A jornada do autoconhecimento é longa, mas o primeiro passo é sempre o mais difícil, o reconhecimento da própria sombra. Thoth não falava apenas sobre luz e sabedoria. Ele falava sobre o caos de Set, o desequilíbrio que reside em cada coração humano. A sombra não é algo a ser combatido ou negado, mas algo a ser integrado, compreendido. O que você reprime, o que você esconde de si mesmo, é exatamente o que tem o poder de controlar você. O mestre sabe que a escuridão é apenas a ausência de luz e que a luz da consciência é suficiente para dissipar qualquer sombra, não importa quão antiga ou profunda ela seja. Não há santidade em negar a sua humanidade, mas sim em elevá-la. Você é feito de barro e estrela. É essa dualidade, essa polaridade que te torna capaz de experimentar o vasto espectro da vida. Honre a sua dor, mas não a adore. Honre a sua alegria, mas não se apegue a ela. Viva no centro, no ponto de equilíbrio, e você encontrará a paz que transcende a compreensão. A verdadeira oração, a que move montanhas, não é aquela feita de palavras decoradas, mas sim aquela feita de um estado de ser. A oração é a gratidão antecipada pelo que você já sabe, que é seu por direito divino. É a certeza que não exige prova. É o descanso, na verdade, de que o universo já começou a mover as peças para entregar o seu pedido. Quando você atinge esse estado de descanso e certeza, você se torna um magneto irresistível para a manifestação. Você se torna efetivamente um co-criador consciente com o todo. Muitas almas buscam a iluminação para escapar do sofrimento. Thoth nos ensina que a iluminação não é a fuga, mas a visão clara. Você enxerga o sofrimento, você o compreende como parte do ciclo rítmico, mas ele não te consome. O sofrimento se torna o professor, o mestre áspero que te empurra para o próximo nível de consciência. Agradeça aos seus problemas. Eles são os catalisadores da sua ascensão. Se você está sentindo o peso da decisão de seguir adiante, mas ainda há uma voz de dúvida sussurrando em seu ouvido, saiba que essa voz é apenas o eco do seu passado, não é o seu futuro. Você tem o poder de desligar esse eco. A cada dia, escolha conscientemente o que você vai ouvir, o que você vai absorver. Escolha os ensinamentos de Thoth, escolha a sabedoria que te liberta. A liberdade não é dada, ela é conquistada centímetro por centímetro, pensamento por pensamento, e a conquista é sempre interna. O mundo exterior pode tentar te aprisionar com dívidas, com doenças, com conflitos, mas a sua mente, o seu verdadeiro templo, permanece inviolável a menos que você entregue as chaves. Não entregue as chaves da sua mente a ninguém, meu filho. Você é o guardião do seu próprio santuário. Lembre-se do que Thoth ensinou sobre a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Isso significa que a sua capacidade de imaginar é a sua capacidade de criar. O limite da sua manifestação é o limite da sua imaginação. Se você não consegue visualizar a sua vida transformada, você nunca a viverá. A visualização não é um sonho passivo, é o projeto arquitetônico que você entrega ao universo
para a execução. Desenhe com clareza, pinte com emoção, e o universo, o obediente servo da sua mente, começará a construir. Você deve se tornar um decifrador de sinais. O universo fala o tempo todo, mas não em português ou em qualquer idioma humano. Ele fala em símbolos, em sincronicidades, em repetições de padrões. Quando um padrão negativo se repete em sua vida, seja ele financeiro, amoroso ou de saúde, não é coincidência. É uma mensagem urgente, um hieróglifo gritando para ser lido. Ele está te dizendo, você está repetindo a mesma causa. Mude o pensamento raiz e o efeito desaparecerá. A verdadeira iniciação nos mistérios de Thoth não acontece em templos de pedra, mas no silêncio do seu próprio coração. É ali que o escriba divino anota a sua vida a cada momento. O que está sendo escrito agora? Uma história de coragem ou uma crônica de desistência? A caneta está em suas mãos. Se você absorveu esses ensinamentos e sente que eles são vitais para a sua jornada, eu te convido a se inscrever neste canal. Junte-se àqueles que escolheram a senda do conhecimento e da soberania mental. Não se inscreva por obrigação, mas por um profundo desejo de continuar a decifrar os mistérios que Thoth nos legou. A ilusão mais persistente é a da separação. Você acredita que está separado do seu desejo, separado da abundância, separado de Deus. Thoth nos revela que essa separação é uma construção da mente egóica. Na verdade profunda, você e o todo são um. A abundância não é algo a ser perseguido. É o estado natural do seu ser, temporariamente obscurecido pelo véu da ignorância. Quando você age a partir da consciência da unidade, a resistência desaparece. Você não luta para atrair. Você simplesmente permite que o que já é seu se manifeste. O maior ato de amor que você pode realizar não é amar os outros, mas amar a si mesmo incondicionalmente. O amor próprio, na visão de Thoth, não é vaidade, é a aceitação da sua natureza divina. É reconhecer que você é um fragmento perfeito do todo e que qualquer autocrítica destrutiva é uma blasfêmia contra a própria criação. Quando você se ama, você eleva a sua frequência a um nível que naturalmente repele o negativo e atrai o belo. O caminho do mestre é a constante vigilância. Não é fácil. Exige que você se torne o observador impassível dos seus próprios pensamentos. Você é a testemunha silenciosa do drama da sua mente. Não se envolva nas picuinhas do ego. Observe-as, sorria para elas e escolha o pensamento mais elevado. Esse é o poder da neutralidade, a chave para dominar o pêndulo do ritmo. Lembre-se, o conhecimento sem aplicação é apenas poeira mental. Você ouviu verdades profundas hoje, mas elas só se tornarão poder em sua vida quando você as colocar em prática. Comece pequeno. Escolha um pensamento limitante que te assombra e, a partir de agora, escolha o seu oposto, sustentando-o com a emoção da certeza. Faça isso por 7 dias e observe a magia da transmutação começar a operar. Este não é o fim da nossa jornada, mas o início de uma nova compreensão. Permita que estas palavras se infiltrem em seu subconsciente, que elas trabalhem em você enquanto você dorme. A revelação mais importante de Thoth é que o poder de mudar tudo reside em você, e sempre residiu. Não se contente com a superfície, mergulhe. A verdade espera por você no fundo. Se você sentiu o chamado para aprofundar ainda mais nesses mistérios e deseja que eu explore o próximo princípio hermético, deixe seu comentário, pois a sua participação é a confirmação de que este trabalho de elevação da consciência deve continuar. Agradeço por sua presença e por sua coragem. Que a luz da sabedoria te guie e que você encontre a paz no centro do seu próprio ser. Que a sua mente seja o templo da verdade e que a sua vida seja um reflexo da ordem cósmica.
Lembre-se, meu filho, o universo nunca fecha uma porta sem abrir um portal maior. Apenas caminhe em direção à luz. A verdade é a única bússola que aponta para a liberdade. Curta este vídeo, comente sua intenção de transmutação e se inscreva para que possamos continuar essa jornada de poder e sabedoria, decifrando juntos os segredos do 3 vezes grande Todt Jehuti. O silêncio que se instala agora não é um vazio, meu querido irmão de jornada, mas a tela onde a verdade recém-assimilada começa a projetar sua nova geometria. Você não apenas ouviu palavras, você despertou fragmentos da memória ancestral que Todt Jehuti selou dentro da própria estrutura do tempo. A dor, o dilema e a busca incessante que o trouxeram até aqui não eram falhas no seu mapa, mas sim códigos de ativação. Eles eram a fricção necessária entre a alma que anseia pela totalidade e o eu fragmentado que insiste em viver na ilusão da separação. Lembre-se sempre, o universo não te abandona. Ele apenas espera que você pare de olhar para o reflexo na água turva e comece a olhar para a fonte imutável que reside no seu próprio centro. O conforto que você busca não está em um lugar ou em uma pessoa. Ele é o reconhecimento da sua própria eternidade. A paz que advém da certeza de que você é um co-criador, uma manifestação viva da palavra. O fardo que parecia insuportável era, na verdade, apenas a resistência ao fluxo natural da sua própria divindade. Todt nos ensina que a lei é implacável em sua perfeição. Aquilo que você projeta em pensamento, você inevitavelmente manifesta na sua tela de realidade. Se o caos o cerca, é porque a ordem interna foi negligenciada. Mas o alívio silencioso que deve emergir neste instante é a compreensão de que a chave para reverter qualquer ciclo de sofrimento está, e sempre esteve, guardada em seu próprio coração, o verdadeiro templo de iniciação. Você não está condenado pelo passado, pois o passado é apenas uma sombra que se dissipa quando você acende a luz da consciência no presente. A fragilidade humana que sentimos é apenas a casca externa que protege a força indomável do espírito. Você possui a essência do Neteru, a força criadora que move estrelas, e o que você vai fazer com essa revelação é o verdadeiro teste da sua maestria. Não tema o poder que você é, mas tema a inércia que te impede de usá-lo. Neste momento de convergência, onde a dor se encontra com a promessa, eu invoco a tríplice chama da sabedoria sobre você, meu amado buscador. Que o conhecimento se manifeste não apenas como informação, mas como decifração do seu código de origem, iluminando cada passo no labirinto da existência. Que a compreensão se instale em seu coração, permitindo que você veja o propósito oculto por trás de cada desafio, transformando a mágoa em lição e o medo em combustível para a ação. E acima de tudo que o poder, não o poder de dominar, mas o poder de criar e transformar a si mesmo, irrompa em sua vida, fazendo de você um hierofante da sua própria jornada. Que as palavras de Jehuti se tornem a sua bússola, guiando-o para fora da caverna da ignorância e para o sol da autoconsciência. Que você pare de apenas sobreviver e comece de fato a florescer. Peço que a lei do mentalismo que rege todos os planos o lembre de que tudo é mente e que a sua mente é o portal para a manifestação. Que a sua alma seja banhada na luz que precede toda a criação e que o eco dessa verdade ressoe em cada célula do seu corpo. Que você se liberte das correntes invisíveis que a sociedade impôs e que se lembre da liberdade inerente ao seu estado de ser. Que o medo da escassez se dissolva e seja substituído pela certeza da provisão abundante, pois você é filho do universo e o universo é a sua herança. Eu abençoo a sua jornada para que você tenha a coragem de enfrentar o espelho, de reconhecer a sombra
e de abraçar a luz, tornando-se a cada respiração a versão mais elevada de si mesmo. Que a sua presença seja uma âncora de paz e sabedoria em um mundo turbulento. Que você caminhe com a dignidade de quem sabe que não está mais à mercê do destino, mas sim tecendo ativamente a tapeçaria da própria vida. A verdade é a única medida do tempo eterno, e ela agora pulsa em você. O que foi revelado aqui não pode ser guardado apenas para si, pois a sabedoria de Thoth é um farol que deve iluminar a travessia de muitos. Se essa jornada tocou o seu âmago, se ela despertou em você a fome por mais profundidade e a coragem para a transformação, então a sua próxima ação deve ser um reflexo desse despertar. Não deixe essa energia estagnar. Permita que ela flua. Se você sentiu que algo essencial mudou dentro de você, neste exato instante, peço que honre essa transformação. Curta este vídeo para ancorar o aprendizado. Deixe um comentário para compartilhar a sua percepção e o seu código de despertar. E, principalmente, compartilhe este conhecimento com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão presas na escuridão da ilusão. Inscreva-se no canal para que o cosmos continue a colocar as chaves da sabedoria em seu caminho. O ciclo do conhecimento só se completa quando ele é compartilhado. Vá e seja a manifestação viva dessa antiga e poderosa sabedoria. A luz te espera no próximo passo.